Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje a gente tem uma continuação aí do conceito de convecção. O assunto convecção ele é muito profundo, dá para aprofundar muito e em diferentes aspectos esse conceito, principalmente porque envolve uma boa quantidade de conhecimentos de mecânicas dos fluidos, uma matéria bastante importante, né, que exige bastante atenção também. Na primeira aula de convecção, eu mostrei para você ali, né, como que se você poderia utilizar aqueles conceitos do cálculo de H, análise do H, e verificar aí um pouco da saúde de uma câmara fria. Já na aula de inércia térmica, a gente conseguiu te mostrar ali um pouquinho o impacto, né, de algumas variáveis e como você verificar qual é a inércia térmica de uma câmara fria. Quando eu falo câmara fria, pessoal, é qualquer sistema em que você retira o calor. Então pode ser aí um sistema com trocador de calor, pode ser um chiller, pode ser qualquer situação, tá? O conceito câmara fria nada mais é do que uma interface ar com a carga térmica, tá? Mas independente da interface, se ela é líquida, ar, forçado, seja lá o que for, o conceito é o mesmo, né? Então, desde que você tenha aí a possibilidade de fazer os cálculos e as medições, né, de temperaturas aonde você está querendo resfriar e verificar o coeficiente H, né? Essa que é a ideia. Na aula de hoje a gente vai aprofundar, né? E tem um conceito aqui muito interessante que eu quero compartilhar com você e você de fato vai verificar como que é possível, pessoal, você tornar um sistema bem mais eficiente, né? Só a partir do seu conhecimento. Eu, quando menino, gostava muito das séries lá do MacGyver, né? Porque aquele cara era um cara fantástico, né? Ele, na verdade, toda essa história foi inspirada em conhecimentos científicos de pessoas que têm um conhecimento muito profundo e que acabam aí fazendo, lá no caso de um seriado daquele, bombas e armas com coisas muito simples, né? Com conhecimentos sólidos e simples. Assim é mesmo. Quando você tem um conhecimento muito profundo, na verdade você enxerga as coisas de forma mais simples. É esse que é o conceito do conhecimento, né? Você se tornar cada vez mais especialista, mais entendido do assunto, dominar mais, para que no final as soluções que você apresenta são mais simples, são mais fáceis de se usar e traz aí também os benefícios de uma maior eficiência. Esse que é o objetivo. Veja que o termo simples é diferente do termo simplista. O termo simplista, né, é o que muita gente faz. Não quer pensar muito, quer resolver no grito, quer fazer às vezes o mais complicado, né? Já o simples não. O simples, de fato, provém do conhecimento profundo. É como aquela historinha que eu costumo contar quando eu tenho a oportunidade de estar lecionando, né, da pulguinha. Duas pulguinhas estudaram juntas na universidade, né, e em um dado momento elas acabam se encontrando nos pelos de um cachorrinho. E aí elas batem um papo, uma está lá com uma roupa super sônica, né, hipersônica, ela tem um jato acoplado, uma mochila. E aí a outra amiguinha que estudou na mesma faculdade, ela tá bem lá simples assim, né? Bem simples, bem de boa. E aí elas começam a conversar, como é que vai e tal, não sei o quê. E aí a que estava simples perguntou para que estava ali parecendo um jato, né? Com aquele sistema supersônico e tal, né? Com velocidade Mach 3 e tal. Olha, por que você usa isso daí? Olha, eu uso isso daí porque eu estudei muito, né? E eu estudei tanto que, poxa, agora esses cachorros não me pegam mais. Eu posso andar neles e eles não têm velocidade para me pegar, porque a hora que a pata deles vai chegar em mim, eu já vou para o outro ponto. Isso aqui é uma ferramenta para mim muito importante. Ah, muito bem. Aí a outra falou, puxa, mas a gente estudou junto. Por que você não utiliza um pouco mais da tecnologia, né? Ela falou, puxa, mas eu estou utilizando os nossos conhecimentos. Mas como? Estou vendo aí você simples, sem nenhum aparato tecnológico. Não, mas os cachorros não me pegam. Como que o cachorro não te pega?
Você devia se preocupar mais com a sua segurança. Olha, eu estou aqui toda munida de alta tecnologia, mapa 3D, óculos ultravioleta e sistemas baseados em inteligência artificial para não ser pego, e você está aí simples. Ela falou, mas qual que é seu segredo que você está resistindo há tanto tempo? O meu segredo é que eu fico na nuca do cachorro, ali a pata, a língua, nada dele consegue alcançar a nuca, né? E ele dificilmente bate a nuca na parede para me coçar, porque isso dói nele. Então eu fico ali paradinha na nuca, tá tudo certo. Eu estudei bastante o comportamento canino e descobri que a nuca é o lugar mais seguro para mim ficar ali tranquilo, então mantenho a minha família lá, tal, e tá tudo bem. Esse é o conceito, pessoal, de simples e simplista, né? Ela buscou o caminho mais simples, né? Baseado em conhecimento. Veja que uma pulguinha ficou encantada com o mundo tecnológico, ficou encantada em saltar. A outra ficou encantada em encontrar o lugar mais seguro, né? Então, são perspectivas diferentes para uma mesma base de conhecimento e de problemas. Ambas queriam sobreviver e pegar um bom alimento do cachorrinho, né? Picando ele, mas com abordagens totalmente diferentes. Assim é. O que eu vou te mostrar aqui hoje vai talvez tirar você um pouquinho da zona de conforto em termos de conhecimento, mas é uma abordagem extremamente simples, né? É uma abordagem à moda russa, né? Bem simples, né? Porém extremamente avançado. Então esse que é o conceito que eu quero te trazer, e que você pense, você reflita. A gente tem trazido esses documentos para vocês, e tudo que eu estou colocando aqui agora provém desses estudos que eu faço. Eu sempre procuro não ficar só estudando mais do mesmo, né? Se a gente ficar limitado, né, só a literatura acessível, a gente acaba entrando numa zona de conforto e fechando os olhos para o que os grandes centros estão fazendo, né? Por exemplo, no caso lá da tinta que eu te mostrei, né, na primeira semana. Agora, a gente precisa entender que o mundo está em avanço e a gente não pode se comparar hoje no mundo globalizado só com o meu vizinho. Claro que enquanto eu atendo numa cidade pequena e talvez sou um dos poucos que prestam bom serviço, tudo bem, mas cuidado, as startups estão vindo aí. Os novos modelos de negócio e atendimento estão vindo por aí, com muita simplicidade, igual o Uber. O Uber é extremamente simples, por isso que ele capturou a atenção de todos, né? O WhatsApp são ferramentas de captura, você não consegue viver sem. Estão vindo aí, na fronteira do conhecimento, novas abordagens, tá? E pense nisso mesmo, porque é bastante importante. Eu sempre falo, quando eu vou tratar de assuntos aí envolvendo refrigeração, bombeamento de calor, eu falo com as pessoas, olha, tome cuidado, né? Porque o frio, pessoal, os sistemas de refrigeração, vou falar bem claramente para você, é um mal necessário. Ele é um mal necessário. Eu te garanto que um Abílio Diniz, que um CEO do Walmart, a família Sam Walton, te garanto que o CEO do Carrefour e de qualquer grande centro de distribuição de alimentos, o sonho dele é se livrar da sala de máquinas de refrigeração, de compressores, tubulações. Aquilo é o sonho dele. Você tem a certeza disso. E a ciência vem por aí. Estamos aí beirando a possibilidade cada vez mais próxima de alimentos que não necessitam de refrigeração. Estou falando de carnes com tratamentos especiais, laticínios. A ideia a médio prazo, né, 5, 10 anos, é começar cada vez mais os supermercados serem menos dependentes da cadeia do frio. Vai existir? Ainda vai. Vai existir para situações muito especializadas. E é muito bom você estar se informando aqui comigo, porque o mais básico vai acabar ficando obsoleto, acredite. Igual eu te contei já na aula onde eu falei ali do caso da Netflix, das máquinas, né, que no começo do século passado, as ferrovias, o pessoal achava que estava ali disputando trem contra trem, mas eles esqueceram que o foco deles
era transporte, e estavam vindo aí novos sistemas de transporte aéreo, rodoviário, né? E as indústrias da ferrovia acabaram achando que eu estou competindo com outra ferrovia, com outra indústria de trens, e acabaram perdendo tudo. Netflix versus Blockbuster, que o cliente quer ver é filme, ele não quer um DVD, né? E na maior comodidade possível. E a mesma coisa com a cadeia do frio. Você não quer frio, você quer shelf life, meu amigo. O CEO de um mercado, ele quer shelf life garantido. Ele quer ter o controle do estoque, tá? Ele quer ter facilidade, o produtor quer ter facilidade. Então vamos lá, olha lá. Hoje a gente vai falar de convecção forçada e a camada limite, né? E deixa eu já colocar a canetinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Como a posição de uma prateleira em relação ao evaporador pode resultar em um aumento de eficiência frigorífica de uma câmara? Então olha só. Vamos dizer aqui que você tem aqui o fluxo de ar vindo nesta direção, no sentido, por exemplo, mais comprido da prateleira. Ou nesta direção. Veja, né? Veja você que aqui ele pega numa pequena área. Aqui ele pega numa grande área o fluxo. Aqui você tem mais fluxo de ar, né? Pegando ela toda. Aqui pega aqui na frente, né? E tem uma visão mais estreita, tá correto? Qual você acha que é a melhor situação para uma câmara fria? Se o evaporador está aqui, né? Se o evaporador estar aqui, gerando esse fluxo, né, de ar neste sentido da prateleira, aqui você vai ter uma maior troca térmica, né? Porque imagine que a prateleira esteja quente, com o calor que ela absorveu do próprio alimento que está aqui em cima dela, né? Aqui, ó, vou desenhar um frango aqui, ó. Olha como eu desenho bem, ó. Tá? Aqui está a coxa do frango, né? Aqui está a asa. Aqui, ó, ó o frango aqui. Caramba, isso nem parece um frango, cara. Ficou parecendo um pinguim aqui, ó. Então vamos lá. Tá aqui o bichinho. E aí, qual que é o melhor para troca térmica? Você acha que é essa configuração ou essa? Tá? Qual que você acha? Então vamos lá. Antes de continuar, pessoal, vou te pedir uma gentileza, tá? Uma gentileza, tô sendo o mais sincero possível. Toma um suquinho de maracujá para continuar assistindo a aula, tá bom? Vamos seguir. Número de NUC. O que é o número de NUC? A primeira coisa, se lembra lá na aula 3, slide 5, a convecção é caracterizada pelo movimento do fluido. Se estiver estático, você terá condução, lembra? Mesmo que seja um fluido, um gás, se ele está parado é condução. Convecção tem que ter movimento. O número de NUC, tem gente que pronuncia NUCEUT, mas eu ouvi um francês falando que é NUC. Deve ser que ele está certo, mas posso estar errado. Vamos lá. Vamos imaginar que você tem aqui a sua câmara fria. Sua câmara fria no T infinito aqui a menos 20. E aqui a gente está olhando uma massa de ar, tá? Uma massa de ar, tá? Só que ele está, por exemplo, imagina que ele esteja num primeiro momento aqui estático. E aqui nessa outra ponta está a menos 11, você põe o termômetro aqui nessa região do ar, está a menos 11, isso não é uma superfície sólida, é uma parte da massa de ar. Você põe, está a menos 11, e aqui está menos 20. É claro que você tem uma seta de calor, transmitindo calor daqui para cá, já que existe um ΔT, você vai ter um fluxo de calor nesta direção, tá ok? O que o número de NUC fala para a gente, pessoal? Ele relaciona o seguinte: se você tem mais condução do que convecção, o número de NUC é pequeno, tá? Porque olha só, se você... Aqui o L é o comprimento, tá? Ó, L é esse comprimento aqui. Então, aqui, ó, se ele está nesse sentido, L é isso, ou o L é isso. É o sentido em que você tem o fluxo acontecendo, tá? Em cima da superfície estudada. Aqui é o H de convecção. Então, se este fluido está parado, totalmente estático, essa massa de ar está estática,
você tem algum valor aqui, né? Você vai ter algum valor aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, um número aqui bem, tipo 10. E o produto de coeficiente de convecção vezes o L aqui seria... Vai depender, né? Pode ser esse ou pode ser esse, depende do ângulo de ataque, tá? Então, ó, vamos falar que o HL deu um número baixo, né? Então, esse no C aqui daria 0,1. Nesse caso aqui, eu não estou fazendo cálculo nenhum, só estou te provocando para você entender aqui. Então, quando dá um no C muito pequeno, significa que você tem mais condução do que convecção. Agora, de outra forma, se NU fosse, por exemplo, o número 100 dividido por 2, que desse o K, estou dando um exemplo, estou jogando qualquer número aqui para ficar fácil, tá, pessoal? Então, isso daqui daria 50. Então, ele diria para mim, eu tenho muito mais convecção do que condução. Esse K é a condutividade térmica, aquele K lá da aula de condução de calor que a gente aprendeu, do gás, tá? É o K de condução, beleza? Então ele está relacionando um contra o outro. Ó, nessa situação, quem que é o maior responsável pelo processo de troca? É um gás que está mais agitado ou ele está mais parado? Qual é a componente mais importante do processo de troca de calor? Tá? Você quer saber isso com o C. Com o C você quer saber o meu regime de transmissão de calor nessa massa de fluido, que poderia ser um líquido, aqui no caso estou falando de ar, mas vale para a mesma coisa de um líquido, e qualquer tipo de gás. Qual é o meio mais predominante? Você tem 99%, por exemplo, estou dando só um exemplo, de calor sendo transmitido por convecção, ou só 1% aqui pela condução, ou você tem 99% de condução ou 1% de convecção, ou qualquer coisa no meio, meio a meio e tal. O NUC te dá essa relação. Por ele ser uma relação, ele é adimensional. Se você fizer aqui a análise adimensional, você vai ver que todos os termos aqui do H, do L, que é metro, e do K, todo mundo vai se cancelar e vai dar um número que não tem dimensão. Ele é uma relação, tá certo? É isso, né? O que é um número adimensional? Você que nunca ouviu esse termo. O número adimensional é assim. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o exemplo. O Bill Gates, ele tem 100 bilhões de dólares, tá? O Jeff Bezos, da Amazon, ele tem 170 bilhões. Estou dando um exemplo aqui, deve ser essa casa aqui que esses caras estão. Então, dólar por dólar. Você quer saber quantas vezes o Jeff Bezos é mais rico do que o Gates? Então você vai dividir 170 bilhões dividido por 100 bilhões, tá? Quando você dividir isso aqui, vai dar 1,7, só que dólar cortou com dólar, é 1,7. Independente da grandeza, que aqui é bilhão, milhão, K, tudo tá igual, como tá bilhão para bilhão, vai dar 1,7. Qual é a unidade? Não tem unidade. É uma relação, isso é adimensional, tá? Isso aqui é um número adimensional, porque é uma comparação, você está combinando unidade com unidade. Se você multiplicar H por L, se você pegar as unidades do H, dá uma olhada lá na aula e recapitula e dá uma tentada de você fazer você próprio essa análise dimensional. Pega lá a unidade SI do H que eu passei para você, L é metro, e divide pelas unidades do K, você vai ver que não dá dimensão, tá bom? É adimensional. Beleza, então você já entendeu que no C é isso, ele te dá uma relação de quem está sendo mais predominante na troca de calor. É a convecção ou é a condução? É isso que o NUC te dá. Beleza, vamos para a próxima aqui. Olha, aqui a gente vai falar também de escoamento laminar e escoamento turbulento. O que é um escoamento laminar? Então aqui você tem por exemplo, uma fonte de gás
Você pode ver isso acontece em cigarro, você pode ver isso naquelas máquinas que geram vapor para danceteria, logo no bico ou na saída de um jato, na saída de uma chaminé de uma indústria, tá? Você vê que o gás ele sai num regime de escoamento laminar e em algum momento ele sofre uma transição que ele começa a ter um comportamento turbulento. A esses pontos nós chamamos de turbilhões, tá? Turbilhões aqui. A minha mesa digital é curta, né? E às vezes eu estou escrevendo olhando para a tela e acaba, por isso que sai esses... tá? Você também pode... o pessoal costuma chamar também de vórtices, tá? É isso aqui. O que é isso aqui, cara? Meu, olha só. No escoamento laminar, essa molécula que estava aqui, ela, quando chega aqui, ela está aqui. Tendo o mesmo comportamento. A que estava aqui, ela vem andando em linha. Ela chega aqui. Agora, uma molécula que está aqui e entra nesse sistema turbulento, cara, vai saber onde ela vai parar. Ela vai parar aqui, ela está aqui, sei lá onde ela está. Ela embaralha totalmente, tá? Aqui você tem uma transmissão de calor, né? Se você fosse daqui para cá transportar calor, você teria o quê? Condução. E aqui? Daqui para cá, dessa superfície para essa, totalmente convecção H, né? Tá? Agora, olha que legal isso daqui. Se eu tenho uma partícula aqui quente e aqui tá frio e o calor vai nesse sentido e vai por condução, lembra lá que eu falei de livre caminho médio? Olha que interessante. Essa partícula vai ter que colidir com a da outra, até transmitir a energia, a quantidade de movimento para cá, para esse calor ser transmitido. Pô, não é muito eficiente. Ainda mais num gás que os livres caminhos médios, né? Lembra lá dos livres caminhos médios, são muito grandes aqui. No líquido é maior, no gás é maior do que no líquido, o livre caminho médio. Então, o livre caminho médio de uma substância gasosa, comparando com ela no estado líquido, quando ela é gasosa, o livre caminho médio é muito maior, as partículas estão muito mais afastadas. Quando ela é líquida, bem menos, mas ainda estão afastadas. Quando é sólido, pô, tá uma pertinho da outra, tá? Gasoso, líquido, sólido. Então aqui, olha, a transmissão de uma para outra é lenta. Como é que você faz aqui para ter um processo mais eficiente? Quando ele entra no escoamento turbulento, cara, isso melhora muito. Por quê? Porque elas estão se embaralhando. Então isso aqui virou um bate-bate aqui, uma está agitando, ela vai parar do outro lado, encontra um ambiente mais frio, mas ela estava quente. Então ela sai daqui do lado quente e entrega aqui para o lado mais frio, cara. Estou dando aqui um exemplo, né? Como se fosse aqui o conceito anterior aqui de transmitir na massa, entre a massa de fluido, né? Então, aqui você tem um processo de troca térmica muito melhor, porque aquela partícula que estava quente aqui, logo ela é lançada para lá com o calor todo dela e ela vai embora, carregando aquele calor para fora. Aqui não, tinha que vir transmitindo, uma colidindo com a outra, em fileirinha, tipo efeito dominó, sabe? Aqui não, ela é disparada para o outro lado. Olha que curioso. Então, olha só. Aqui nós temos a nossa fonte de vazão de ar. Aqui é uma superfície, tá? Imagina que aqui é uma chapa. Você já vai começar a imaginar agora a pergunta inicial que eu te fiz. Aqui é o ponto de ataque, do fluxo de ar com essa superfície aqui. Isso aqui tudo é superfície. Aqui é a origem do fluxo quando chega na superfície, aqui é X, ela vai aumentando. Sempre, pessoal, quando um fluxo atinge uma superfície, como as nossas prateleiras do exemplo anterior, no primeiro segmento dela, você tem aqui um regime laminar.
O gás, ele entra, ele bate aqui, ele começa a descrever aqui uma camada que a gente chama de camada limite hidrodinâmica. Se você coloca isso num túnel de vento, você enxerga isso. Então ele tem um comportamento laminar no início, tá? Então logo você já pode inferir que a troca térmica aqui não é muito boa. Depois, você entra numa região de transição. Aqui eu exagerei, mas também não necessariamente. Essa região de transição, que pode ir de alguns centímetros até outra, que ela pode variar dependendo das condições, ela, incrivelmente, como aconteceu aqui, ó, olha que transição, aqui ela estava vindo laminar, a região de transição está mais ou menos por aqui, ó. Você vê que deu uma leve chacoalhadinha aqui, ó, deu uma leve chacoalhadinha, de repente fez uma transição para turbulento, é isso aqui, ó. Estava vindo laminar, deu uma transição, o gás ficou meio aqui agitado, de repente ele veio para uma camada limite turbulenta, ele veio para uma região turbulenta, tá? E é a camada limite da região turbulenta. Tá? Então, nessa região, aqui você tem o efeito de condução de calor daqui para cá, ou vice-versa, né? Se aqui está mais quente do que aqui, o calor vem para cá. Se aqui está mais quente que a superfície, o calor vem para cá, mas não importa. Aqui, predominantemente, você tem mais condução. Então, no C, você já entendeu, ele vai tender a ser menor, porque a condução é mais importante. Aqui, você tem aqui os turbilhões, você tem mais H aqui, o H é mais importante, tá? Então, no C, vai ser maior. Aqui, nessa região, o no C é pequeno. Aqui, o no C é grande. Beleza? Tá? Então é isso. A velocidade do gás aqui, eu vou mudar de cor de caneta. Aqui, a coerência aqui desse fluxo ele continua. Então, se você passasse por uma colmeia, esse fluxo ele continuaria aqui. Ele continuaria super laminar, sem sofrer nenhuma perturbação. Aqui ele continua totalmente laminar como ele foi gerado, tá? Ele continua totalmente laminar. Porém, a gente consegue ver que existe uma certa transição, para aqui está turbulento e aqui não. Isso é que nós caracterizamos e nomeamos de camada limite hidrodinâmica, tá? É a camada limite hidrodinâmica. É aonde aqui começam os regimes. E abaixo dessa camada, em relação à superfície, os regimes vão ocorrendo. Camada limite para um regime laminar, transição e turbulento. Aqui em cima nada acontece, é como se não tivesse nada aqui embaixo. Aqui acontece, tá? Tá ok? Ficou claro isso? Dá uma refletida, tá? É isso aqui que a gente está falando aqui, ó, dessas transições aqui. Porém, a camada aqui ela vai tendendo a ser mais alta aqui em relação à superfície, tá? Então isso é a camada limite hidrodinâmica, ela te mostra a fronteira entre o fluxo externo, que não está nada acontecendo, e o fluxo nas adjacências da superfície, tá? E você já aprendeu que o número no C te diz, você pode ter um no C grande nessa região, porque aqui você tem mais convecção, e você pode ter um no C menor, que aqui te caracteriza maior a condução. Vamos para um novo conceito aqui, pessoal, número de Reynolds. Olha, pessoal, eu tive um desafio aqui, muito importante. Opa, tive aqui um problema aqui, acabei... deixa eu apagar. Beleza. Então, eu tive um desafio aqui, pessoal, bastante importante para pegar uma engenharia de mecânica dos fluidos com termodinâmica e montar essa aula para você. Então, nesse desafio aqui, o que é agora o número de Reynolds? Veja que, pessoal, eu estou colocando conceitos aqui de mecânica dos fluidos bastante avançados, tá?
Veja só, qual que é o conceito do número de Reynolds? Ele é uma outra relação, igual no C. O no C, ele te dá a relação de quem que é mais predominante, convecção ou condução. E o Reynolds, ele te dá uma relação, também ele é um número adimensional, igual no C. Se você decompor aqui as unidades de cada variável, você vai ver que não tem. No final das contas, tudo se cancela, né, e fica só uma relação. Mas ele, essencialmente, ele relaciona as forças de inércia, tá? Forças de inércia com as forças viscosas do fluido. Onde aqui esse Vzinho é a viscosidade cinemática, tá? Relacionada à tensão de cisalhamento do fluido. Rafael, eu nunca ouvi falar de cisalhamento, cara. Cisalhamento é o seguinte, ó. Imagina que o fluido, como a gente viu lá naquela aula de condução, onde você viu lá o modelo de partículas de gases, onde eu falei lá naquele começo, eu vou dar uma voltada lá. É assim, ó, você tem um monte de partícula, um monte de bolinha, né? Imagina que aqui você tem uma camada de moléculas e aqui em cima você tem uma outra camada de moléculas do gás. Cisalhamento é assim, ó. Se você cortar, se você empurrar uma camada da outra, ela escorrega junto, ó, eu estou puxando só essa camada. Cisalhou. Tá viscoso. Aqui é uma camada, aqui é outra. Se eu conseguir, por alguma força, impor uma força nessa camada e ela descolada de baixo, cisalhou. Se ela está grudada na de baixo, tem muita viscosidade. Está grudada na de baixo, porque eu estou fazendo só força na de cima, não na de baixo. Mas a de baixo veio por viscosidade. Cisalhou. Cisalhou é descolou uma camada da outra, tá? Beleza, volta lá. Então, tudo que você precisa saber é isso agora. E μ é a viscosidade dinâmica, né? Tá? Então, ele está relacionando viscosidade cinemática com velocidade e comprimento de ataque. Que velocidade? Que velocidade? A velocidade V, a velocidade V maiúsculo, não é o Vzinho, né, em metros por segundo, do ar, do vento, do fluido, tá? Velocidade que ele está batendo aqui, ele está a 2 metros por segundo, ele está a 10 metros por segundo, esse fluxo aqui, que está em regime laminar, mas vendo aqui a 10 metros por segundo, a 2, a 5, a 8, é a velocidade. Então, quando você multiplica a velocidade pelo comprimento da lâmina, da superfície que você está analisando, da prateleira, e divide pela viscosidade cinemática, que relaciona a tensão de cisalhamento do fluido, ele te dá assim, olha, esse gás está com mais forças de inércia do que com forças viscosas, tá? É isso que ele está te dando. Se você quiser relacionar com a viscosidade dinâmica, e esse Vzinho aqui de viscosidade cinemática é μ de viscosidade dinâmica por ρ, né? Então, o seu Reynolds também dá isso daqui, tá? Pessoal, não se assuste, depois você vai tendo oportunidades em outros momentos de olhar isso com mais calma, mas eu vou aprofundar até essa aula aqui, nesse conceito de cálculo de H por mecânica dos fluidos, porque é uma ferramenta importante para você. E a mecânica dos fluidos, pessoal, é um assunto complexo que exige bastante dedicação mesmo para entender isso daqui, tá? Eu estou explicando aqui de uma forma didática e direta para você entender o mais rápido possível, né? Colocando esses nomes aqui para você entender que é uma força inércia dividido por uma força viscosa. Inércia você já sabe o que é, né? Aquela derrapada, e a viscosidade não é derrapada, é grudenta. E o gás é isso, pensa no mel, pensa na... Os cachorros estão brigando aqui. Conan, vamos ficar quietinho? O pai está gravando? Então vamos lá. Senta. Desculpem aí, pessoal. Então vamos lá, olha só. É lockdown, a gente está todo mundo junto aqui, está todo mundo estressado. Então vamos lá. Forças de inércia por forças viscosas. Então o que acontece? É a relação dessas forças que te dá o número de Reynolds. Tá bom, Rafael, entendi, mas o que é Reynolds? Vamos ver. Olha que legal, ó. Vamos continuar aprofundando aqui na camada limite, você já vai entender o que é o número de Reynolds.
Lembra que eu te falei que tem aquela camada aqui, ó, a camada limite hidrodinâmica? Tem uma outra camada aqui, que é a camada limite da térmica. O que você está falando, Rafael? É o seguinte, essa é a camada limite hidrodinâmica, de como se comporta o fluido. Agora a gente também está interessado em saber como que se comporta o perfil térmico. Porque da mesma forma que eu falei aqui que o gás estava vindo numa velocidade, numa direção, e enquanto ele não toca essa camada aqui, os limites dessa camada, ele continua na dele, né? O perfil térmico também. Então aqui você tem toda a temperatura aqui homogênea. Temperaturas homogêneas daquele gás que veio aqui, ó. Daquela velocidade, homogênea. Mas quando ele toca na camada limite térmica, ele começa a sofrer influência do calor que está vindo da superfície ou que está sendo absorvido pela superfície, tá? E ela é diferente, não necessariamente igual à camada limite hidrodinâmica. Quando você tem metal líquido, por exemplo, o mercúrio, como ele é um líquido, ele conduz muito bem. Então você tem uma camada limite térmica mais baixa. Então isso aqui é uma superfície, aqui está correndo mercúrio, né? O mercúrio já consegue conduzir todo o calor necessário, apesar de a camada hidrodinâmica estar aqui em cima, ele já conduziu o calor que tinha que conduzir aqui com um pouco aqui de distância da superfície. Se é um gás, ele meio que equipara com a camada limite hidrodinâmica, exatamente pelo efeito que eu estava explicando aqui, né? Porque aí ele depende muito da troca de posição das partículas, o gás. Então ele meio que coincide. O metal não, ele conduz porque ele é metal, conduz muito bem. Já o óleo, a camada limite térmica é muito maior do que a camada limite hidrodinâmica, né? Ele conduz muito mal, ele é um mau condutor, tem muita viscosidade. Então a molécula que está aqui embaixo, ela não consegue chegar lá e trocar rápido, ela é viscosa, tem muito mais viscosidade, Reynolds vai ser menor, tem mais inércia, bateu já sobe aqui por inércia, é mais gás, entendeu? Tá entendendo o que o Reynolds te dá? Se ele é mais óleo, ele é mais viscoso, se ele é mais mel, é difícil você fazer turbilhão no mel. Bate o mel no liquidificador para você ver. Ele vai ter uma pequena região ali turbulenta e o resto vai ficar paradinho ali pela força centrípeta, ela vai ficar paradinho, tá? Então é isso. Então ele é muito mais viscoso. Como aqui embaixo é grande, por exemplo, ó, um número assim, Reynolds, acabou a lousa aqui, ó. Reynolds igual 1 de força de inércia dividido por 100 de força viscosa, que é o mel. Olha como dá pequenininho aqui, ó. Reynolds é bem pequenininho. Agora não, as partículas elas estão correndo e na inércia ela continua e vai de um lado para o outro, tudo na inércia e não para. Então vamos falar que aqui é 100 dividido por 1. Aí deu 100. Olha como deu um Reynolds grandão, né? Beleza? E aí, Rafael, você falou que o Reynolds é grandão, pequenininho, não entendi nada. Relaxa, você vai entender, relaxa. Mas você já entendeu que esse Reynolds tem a ver... Eu estou falando, o mel ele não conduz bem, né? Mais viscoso. O Reynolds é baixinho, tá? O gás já conduz bem. Reynolds é maior, porque tem muita troca térmica, tem turbilhão, tá? Né? Tem turbilhão. Então vamos lá. Entendeu o conceito, pessoal, até aqui? Eu sei que está um pouco embaralhado, a gente já vai organizar isso. Nessa região, a convecção é predominante. Ó, pessoal, eu já dei esse curso em outros enfoques, né? Eu já tive esse desafio de dar essa aula. Ela é tensa para qualquer pessoa, mas faça seu esforço aí de atenção. Eu fiz o meu melhor aqui para simplificar ao máximo a minha linguagem, sem abrir mão da qualidade e do rigor. O número de Pram. Tem gente que fala número de Pram, tem gente que gosta de falar número de Brandis,
tá? Eu costumo falar Prandi, já ouvi professores meus falarem Prandi, mas também já ouvi gente falar Pran. Aí é um critério aí. Eu realmente nunca ouvi falar o verdadeiro, o tirateima do termo aqui, tá? O que é o tal do número do Pran? O número do Pran é o seguinte, ele relaciona, é um outro cara também adimensional, cheio de adimensionais no mundo da mecânica dos fluidos, tá? Ele relaciona o quanto que ocorre de difusividade molecular da quantidade de movimento versus a difusividade molecular de calor. Ou seja, esse fluido que você está analisando, ele conduz mais o calor pela natureza da molécula, ele é mais metálico, por exemplo, ou ele é mais gasoso e agitado, ele difunde melhor, mais pelo movimento dele, tá? Número de Pran. Ele diz como que você se difunde melhor, tá? Se a difusividade acontece mais como se fosse o mercúrio ou mais como se fosse o óleo, mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Em termos de difusividade, como que a partícula ela viaja no meio em que ela está. Agora é bom que você já tenha tomado bastante suco de maracujá. Então vamos lá. Esse H aqui, ó, é o H de convecção. Aqui é o ponto zero onde o nosso ar vai atacar a nossa prateleira. A nossa prateleira aqui, ó. Superfície de cima, superfície de baixo da nossa prateleira aqui, tá? Ela vai embora aqui. Então, no ponto de ataque do nosso fluxo de ar, você tem uma camada limite laminar, região de transição, camada limite turbulenta. Tudo aquilo que a gente já viu. Olha que legal. Lembra do H? O H é o vermelho aqui, ó, coeficiente de convecção H. O H aqui no começo, ele até que é alto, né? Porque o gás pega de cara aqui, ele dá uma chacoalhadinha, mas depois ele já fica limiar. E o H aqui é isso, e tende a ir caindo. Ele entra na região de transição, vai caindo. De repente, sai da transição, ele vai lá para cima, o coeficiente H de convecção vai lá para cima. E você já sabe como é que é o H, né? Quando o H é alto, o que você viu nos exercícios anteriores? Você tem uma boa troca, né? Lembra lá que o H te ajuda a fazer as superfícies ficarem com uma temperatura próxima da temperatura ambiente, se você tem um H alto? Olha, ele dá um salto no H. Depois tende a caindo, mas ainda se mantém muito mais alto do que o que era antes aqui, ó. Tá? Muito mais alto. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui é muito especial. Ela é o que nós chamamos de número de Reynolds crítico. Para cá, nós consideramos o número de Reynolds como caracterizando uma região de fluxo laminar. Para cá, o número de Reynolds, ele caracteriza uma região turbulenta. Então, se o número de Reynolds, que é um número adimensional, por isso que não tem unidade aqui, for maior do que 5 vezes 10 à quinta, Rafael, o que é 5 vezes 10 à quinta? Ó, pessoal, é importante você sair da sua zona de conforto e aprender uma coisa chamada notação científica. Eu vou te dar uma breve ideia aqui, ó. 1 em notação científica é 1 vezes 10 a 0. Por quê? 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 100 é igual a 1 vezes 10 a 2. 10 elevado a 2 é 100, vezes 1, 1. Tá? E 500? 500 é igual a... Eu falo porque nas minhas aulas, quando eu dava, eu sei que quando eu mostrava isso, o pessoal às vezes estava um tempo sem fazer o ensino médio e tal, tinha esquecido. Então vamos lá. 500 é 5 vezes 10 a 2. Beleza? E 5.000? 5.000 é igual a 5 vezes 10 a terceira. Por quê? 10 a terceira é 1.000 vezes 5, 5.000. Tá? E 50.000? Então a mesma coisa, né? 5 vezes 10 a quarta.
que 10 a quarta é 10 mil, vezes 5, 50 mil. Beleza? E 500 mil é igual a 5 vezes 10 a quinta. Beleza? 10 a quinta, 100 mil, vezes 5, 500 mil. Então esse número aqui é 500 mil, beleza? Vamos lá. Então você já aprendeu até de cara aqui o que é a notação científica. Vamos lá. Quando você tem isso, que é aquela transição, né? Para a gente ilustrar aqui, ó. Essa transição aqui é turbulento, para cá é laminar. Então, o seu número de nu C tem que ser tratado de modo diferente. Apesar de nu C ser igual a HLK, você normalmente não tem como medir isso ali na hora. Porque você quer calcular o nu C. Você não tem H ainda. O que você faz? Existe uma equação resolvida a partir de Navier-Stokes, que é uma das equações mais complexas da ciência. Não é meu propósito abordar ela aqui. Trabalhei um pouquinho com ela já. É muito complexa. Existem cientistas focados só em resolver a tal da equação de Navier-Stokes para regime dos fluidos. Vamos lá. Já está resolvido aqui, já fizeram isso para nós. Número de nu C para número de Reynolds abaixo de 5 a 10 a quinta, você tem que usar nu C é igual a isso. 0,664 vezes o número de Reynolds elevado a meio vezes prã elevado a 1/3. Se é nu C para regime turbulento, você tem nu C é sempre igual a isso, mas você não tem H, você quer calcular ele, igual a 0,037 vezes Reynolds elevado a 0,8 vezes prã elevado a 1/3. Tá? Válido para prã maior do que 0,6 e menor do que 60. Beleza, pessoal? Te apresentei o conceito. Agora vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá para a nossa pergunta. E aí? Você já teve algumas dicas aí. Qual que você acha que é melhor? Eu tenho certeza que no começo você já teve uma ideia de qual que era o melhor. Mas eu acho que a sua opinião mudou ao longo da aula. Eu acho. Tá? Depois você me conta se a sua opinião mudou ou não. Né? Então vamos lá. Essa aula ela é uma cápsula de conhecimento de mecânica dos fluidos, pessoal. Tem muito conhecimento de MecFlu aí, tá? Mas eu dei para você resolver esse problema específico. Mecânica dos fluidos é uma coisa muito abrangente, tá? Para os nossos propósitos desse curso, eu cheguei aqui nesse ponto que é bem avançado, tá? Tem gente que faz o curso de engenharia e vê MecFlu 1 semestre, 2 semestres, e eu posso te falar que muitas vezes não chega nesse ponto. Isso não é nenhuma crítica à faculdade de engenharia, não. O professor lá tem um propósito de estruturar o conhecimento e muitas vezes é difícil, por uma série de fatores, aprofundar. Você está aqui, eu aprofundei numa aula, tem o meu estilo, a minha didática, você viu isso daí, tá? E você vai ver agora como é que se aplica esse negócio, tá legal? Vamos lá, pessoal. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma chapa, né? Que chapa? Essa chapa, ela tem um comprimento e uma largura. Mas a gente sempre vai chamar de L o que está atacando a nossa prateleira. Então, se o fluido vem de cá para cá, este é nosso L. Se o fluido vem de cá para cá, este é o nosso L. Combinado? Então, vamos lá. Temos aqui uma prateleira de 30 metros de comprimento por 1,2 metros de largura. Tá? A velocidade do ar lá é de 9 metros por segundo. Como é que você mede a velocidade do ar? Pessoal, o pessoal está agitado aqui hoje, vocês me desculpem. Vamos lá. Como é que você mede? Você usa ali, né, aqueles medidores de velocidade de ar. Depois eu posso te recomendar algum, caso você queira, tá? E vamos seguindo aí.
você tem aqui a velocidade do ar, você tem a temperatura medida na superfície e você tem a temperatura... Pessoal, desculpem mesmo, tá? Lockdown aí não tá fácil, tá? Não tá fácil não, vamos lá. Tá todo mundo agitado aí. Então, olha só, temperatura medida na superfície TS. Que temperatura é essa? Então, você tem a temperatura da superfície TS, igual você quando você viu a aula de convecção. E a temperatura ambiente, tá certo? Então, olhando mais aqui na frente, ó. Esse aqui seria a nossa temperatura TS e a temperatura ambiente, tá? Então, olha só. A temperatura medida na superfície é de menos 11. A temperatura medida no ambiente é de menos 20. Então, você está numa câmara fria, menos 11 está na superfície da prateleira, menos 20 está na entrada da câmara do evaporador, como a gente já combinou, tá? Você mediu a velocidade, você mediu a prateleira, você mediu as temperaturas. Até aí tudo dados que você pode medir. A pressão é atmosférica, tá? A gente usa aqui em KPA. Então, eu te coloquei um lembrete aqui que 1 atm, que é a pressão atmosférica no nosso nível, é 101,325, KPA. Tá? Se essa pressão, se você tiver no nível do mar, pode ser um pouco maior. Se você trabalhar numa região muito alta, você vai ter que corrigir essa pressão para a pressão onde você está naquele ponto, porque ela pode ser menor, tá? Então você entra aqui, tá? A condutividade térmica, isso aqui você extrai, pessoal, você extrai, né, de tabelas de ar. Eu vou passar para você, né, no nosso material, um link para onde você pode entrar lá com os dados de temperatura do ar, né, e de outros gases até, mas do ar, e verificar quais são as unidades. Então aqui está a condutividade térmica K do ar, o número Planck é dado experimental. Isso aqui você tem que consultar em tabela, tá, pessoal? Isso é consultado em tabela, isso é feito em laboratório de hidrodinâmica, toda essa análise, ele é adimensional, K você tem as dimensões, mas é dado de tabela isso, do ar, tá? E você tem a viscosidade cinemática também, beleza? Tem a viscosidade cinemática. Tudo tabela, tudo em tabela, beleza? Eu vou colocar aqui, aqui não está agora, mas eu vou colocar aqui, ó, um link para você clicar e você acessar aí uma página onde ela pode te ajudar aí a ter algumas informações importantes, tá bom? Então eu vou fazer isso depois para você. E aqui tem os valores calculados, então olha só. Primeira coisa, pressão corrigida. Você vai dividir a pressão P por 101. Quer dizer, e para converter para ATM, quer dizer, se a pressão no local for um lugar muito alto, a pressão é menor. Então, vai ser, por exemplo, 800 kPa num lugar muito alto. Tá? Opa, desculpa, é 80 kPa. Então, vai ser 0,7 ATM, 0,78 ATM. Né? Pode ser 0,88 ATM, tá? Beleza? Nós vamos falar que aqui é um ATM redondo. Um ATM. Viscosidade, isso aqui você tem que corrigir porque muda tudo, né? Uma pressão mais baixa você tem menor densidade do gás. Se a densidade é menor, por que você tem menor densidade na pressão baixa? Né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas poxa, você tem pouca pressão, você tem pouca partícula. Você vai entender isso mais para frente. Então logo você tem uma densidade menor, uma pressão menor. Isso impacta. Se a densidade é menor, impacta na forma de troca térmica. A viscosidade cinemática, portanto, você acaba corrigindo a viscosidade cinemática, tá? Dividindo pela pressão em ATM. Beleza? Você tem que corrigir ela. Então, olha só. Aqui ó, é o dado de tabela, aqui é o corrigido, tá igual. Agora, se eu vario a pressão, a viscosidade cinemática também é corrigida, tá?
O número de Reynolds crítico, lembra que a gente falou que é o 510 à quinta? É os 500 mil que está aqui, tá bom? Reynolds. Vamos lá para Reynolds. Espero que você esteja apreciando o seu chá ou o seu suco de maracujá, tá? Reynolds, velocidade, comprimento, tá? E a viscosidade cinemática. Comprimento, velocidade, joguei todo mundo aqui, ó, na fórmula, ó, e viscosidade cinemática. B2, comprimento, vezes B4, velocidade, dividido por viscosidade cinemática corrigida. Olha só, nesse caso aqui, deu 1,29 vezes 10 à sétima. Esse cara aqui é vezes 10 à quinta. Vamos já deixar até em notação científica aqui, ó, para ficar mais didático. 1 vezes 10 à quinta. O Excel já corrige para você quando você escolhe essa opção. Esse número é maior. Se o Reynolds calculado é maior do que o crítico, só, você entra na região onde você tem camada limite turbulenta e o no C tem uma outra forma de calcular. Tem essa e essa. Então, olha só. Eu já uso aquelas duas equações e calculo, de qualquer forma, eu calculo o no C turbulento e calculo o no C laminar. Ó, o turbulento, você pode ver lá, começa com 0,037, tá, vezes o B18, que é o Reynolds elevado a 0,8, mas começa com 0,037, olha lá. É o turbulento. E o laminar começa com 0,664. Tá aqui, eu calculei os dois, 0,664, tá vendo? Porém, aí eu faço aqui, quem não conhece Excel é assim, ó, C, B18, que é o número de Reynolds que você calculou, for maior do que o B17, que é o Reynolds crítico, que é 5 vezes 10 à quinta, então, verdadeiro. Se isso aqui, ó, tô já te ensinando programação de Excel. Se o Reynolds calculado, que é B18, for maior do que o crítico, que é 5 10 à quinta, então, ponto vírgula, então, você retorne para mim o número no C turbulento, porque é turbulento. Agora, se o que você calculou não for maior do que o crítico, pega o valor do B20. E o valor do B20 é o laminar. E olha só, no nu, em função de R crítico, que é esse que a gente acabou de discutir, ele copiou daqui. Por quê? Porque B18 é maior do que B17, então ele retornou B19, tá? Logo, o H, portanto, pode ser calculado, né? O H é HL sobre K. Nu é igual a HL sobre K, tá certo? Então, por quê? Ó, por que você queria ter o nu primeiro, né? Por quê? O no C. Por que você queria ter? Porque você não tinha H, você quer calcular H. O número de no C te ajuda a ter um dado sobre isso. Depois, e você calcula no C com essa expressão, que você tem esses valores. Você tem Reynolds e você tem o número de Pram. Mas você não tem H, você quer calcular H. Mas aí essa expressão ou esta expressão te ajudou a calcular o no C. Aí olha que legal. No C é igual a H vezes L dividido por K. O H é igual a nu vezes K dividido por L. Beleza, pessoal? Agora você tem como calcular o H, porque você achou o no C. Beleza? Vamos lá. Olha só. Eu peguei aqui, ó, o B10, que é a condutividade térmica, dividi pelo L vezes B21, que é o nu. Tá?
Eu peguei o K e dividi por L. Eu peguei aqui, ó. O K, ali eu só fiz diferente assim, ó. Dá na mesma, né? K dividido por L, coloquei entre parênteses, vezes dá na mesma. Isso aqui é igual, tá, pessoal? Igual, tá? Você podia ter feito o primeiro K vezes no C dividido por L. Vai dar na mesma o número, tá? Não muda nada. Tá? Tá aí, ó. Você achou o H. E o H, tudo aqui é adimensional. Adimensional, dimensional, dimensional, dimensional. O pran é adimensional, né? Aí aqui agora saiu um H. Watt, metro, grau Celsius. Watt, metro quadrado, grau Celsius. Desculpe. Você calculou. Lembra lá que na equação da convecção, você tem que ter a área, né? Porque você tinha H vezes AS, a área da superfície, vezes o ΔT. O H você tem, a área você tem, da prateleira tem, né? Como é que eu faço para achar a área da prateleira? Comprimento versus lado, né? A largura. Você achou a área, metro quadrado. Logo, você tem como achar agora o Q. Né? O Q igual calcula agora, com todos os dados dados, você calculava lá na primeira aula de convecção. Q igual a H a ΔT. Beleza? Tá de todo mundo aí, ó. B22, que é o H, vezes B23, que é a área, e o ΔT. B5 menos B6. Eu dividi por 1000 para dar em quilowatt. Tá? Porque aqui estava em watt. Eu dividi por 1000 para dar em quilowatt para mim. Se eu não dividir por 1000, vai dar em watt. Mas aí é mais fácil ler em quilowatt. Eu, pelo menos, prefiro ler em quilowatt. Deu 4,89. O que significa esse resultado, pessoal? Que, ó, você está numa câmara fria. A superfície da sua prateleira está a menos 11. Você sonha que seja a menos 20. Você quer, o teu objetivo é que a temperatura da prateleira chegue a menos 20. Mas para isso você tem que ter um melhor H, um melhor processo de convecção. Tá? E ele bateu de comprimento. Esse cara aqui, ele está batendo de comprimento, porque o L é o comprido. Esse exemplo aqui é esse aqui, ó, a primeira coluna lá que a gente calculou. Agora a gente vai calcular nessa situação aqui, ó. Tá? Então aqui você teve 4,89 kW dissipado da superfície para o ambiente externo. Tem infinito lá, que é a temperatura de entrada do evaporador, tá? Agora, e se a prateleira tiver dessa forma aqui, ó? Porque aqui, para pensar, né? O gás, o ar, tá batendo de frente aqui, ó. Né? Será que vai melhorar? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui era 30, é uma prateleira de 30 por 1,2. Aqui estava pegando do lado de 30, então aqui vai pegar do lado de 1,2. O meu L agora é 1,2, né? Meu L agora é 1,2 aqui, porque está no lado menor. A minha largura virou 30, né? Porque, ó, a minha largura agora aqui é o 30. Agora o meu L é 1,2. Antes, o meu L era 30 e a minha largura era 1,2. Então, olha só. Velocidade do ar é igual, eu coloquei igual aqui para manter, tá? Aqui eu só inverti. Aqui eu puxei de lá. E aqui eu puxei de lá para inverter. Aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Tudo aqui é igual, porque a condição é igual, a gente só está estudando a troca de posição da prateleira. Fiz os mesmos cálculos, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, né? Da onde veio a coisa, né? Até aqui estava dando tudo igual, ó. Viscosidade, crítico.
Reynolds em função de L. Olha, deu um Reynolds aqui diferente, né? Ó. Deixa eu também colocar esse aqui para te mandar em científico. O Reynolds deu um número bem menor do que esse. Esse é 10 a sétima. 10 a sétima é 12 milhões. Aqui está 515 mil. Lembra, quanto maior o número de Reynolds, mais vórtices, mais turbilhões você tem. Menos Reynolds, menos vórtices, menos turbilhões. E pior também, né? Ele... não, aqui ainda ele até tá no turbulento ainda. Ele ainda está no turbulento, ó. Porque o turbulento aqui ele tá maior do que o crítico ainda. Tá maior do que o crítico, né? Tá maior do que o crítico. 5 vezes 10 a quinta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui também. Para você ver. Então ele está maior. E ele pegou o turbulento. O turbulento, só que aqui deu bem menor o número de no C em relação ao outro. Tá? Dá uma olhada lá atrás, volta o vídeo e fala o que eu falei do no C para você. Dá uma olhada. Né? Dá uma volta de novo quando eu te explico o que é no C. Agora olha o H aqui. Deu 11. O outro tinha dado 15. Fiz as mesmas coisas com os dados dessa coluna. A área é a mesma, não mudou. Olha a potência aqui de convecção perdida nessa placa, pessoal. Menor. Deu menor. 3,58. Significa que, para muitos, normalmente o pessoal, pela minha experiência, acaba acreditando, quando eu explico, que aqui é melhor. Intuitivamente, tem muita gente, pessoal, mas tem muita gente mesmo que em câmeras frias organiza dessa forma as prateleiras em relação ao evaporador, por achar que é a melhor forma. Depois fica achando que o sistema vai lá no alimento, mede a temperatura lá com o laserzinho, com o termômetro. Pô, não tá dando rendimento. Cara, você tá com às vezes você tá com massa de ar ali suficiente para resfriar tudo, só que a forma como você colocou a prateleira não aproveitou, porque olha, na hora que vem o ataque do fluido na prateleira, lembra? No regime laminar inicial, você não tem uma boa troca, é muito por condução. Você precisa andar um pouquinho na prateleira para chegar num desenvolvimento turbulento, e é no turbulento que você tem troca térmica para valer. Então importa que você coloque elas de comprido em relação ao fluxo. O fluxo está aqui, você quer colocar ela de comprido, não ela de lado. Porque de comprido você tem mais caminho para gerar uma turbulência. E é na turbulência que você vai ganhar o H. E aí você melhora toda a performance do sistema só mudando a posição da turbulenta. Eu já vi isso. Então é isso, pessoal. Normalmente o pessoal vai acreditar que é isso aqui, mas não. Essa é a melhor forma. Agora, é claro que, dependendo das geometrias que você vai ter aqui em cima da prateleira, é claro que isso pode ser, de alguma forma, seu fluxo vai acabar sendo totalmente diferente, né? Vai ter um impacto, claro, você pode criar regiões de sombra aqui, né, por conta de ter os aparatos aqui. Isso tem que ser analisado sempre. O que eu estou te mostrando, o que eu estou te mostrando aqui, é que nem sempre vale o intuitivo, pessoal. Nem sempre vale o intuitivo, tá? Então, olha, vamos pegar aqui, por exemplo, uma placa de 6 por 1 por 2. Vamos falar que está a menos 15. Quase perto, só tem 5 acima do desejado. Nossa! 64% de ganho de capacidade de refrigeração em cada prateleira. Olha só. Aqui eu te coloco isso, né? Tem que olhar caso a caso, dependendo do que você vai colocar, caixa, coisas esféricas, coisas pontiagudas, tudo muda o regime de turbulência. Cara, mecânica dos fluidos é um outro mundo, e aqui é pura mecânica dos fluidos.
Mas, com um cálculo desse, você já consegue ter uma boa noção das coisas, né? É aquilo lá. Agora, vamos ter uma conversa aqui, né? Vamos ter uma conversa. Existem os simuladores fluidodinâmicos, né? Existem os simuladores, eu usei alguns. E olha, exemplo da pulguinha e do outro. Tem muita gente que usa o simulação, cara que está lá, projetista, usa um simulador aí de 60, 80 mil reais, 100 mil reais, né? Tem bons aí do mercado, muito bons. Só que você só tome cuidado que às vezes esses simuladores, se você for entrar nessa onda de investir um dinheirão desse, ou deixar alguém investir para você fazer um projeto em cima disso, toma cuidado. Os simuladores aí muitas vezes prometem facilidades. E todos esses parâmetros, hipóteses que a gente vai gerando, olha, para fazer essa demonstração que eu fiz aqui para você, foram hipóteses que eu te coloquei para chegar nos modelos vigentes de MacFlu para essa condição da prateleira para te mostrar. Mas tem muitas situações, múltiplas prateleiras, uma atrás da outra, tudo pode mudar. Pode ser que você tenha que intercalar. Não dá para prever, mas dá sim com os estudos para você saber o que cada prateleira tem que ter em cada região. Você tem que estudar. Não dá para ser na orelhada, não dá para ser no eu acho que. Você pode estar perdendo aí capacidade frigorífica pela posição da prateleira. Você vai lá, o cliente vai falar, pô, eu paguei isso aqui porque o cliente não vai fazer essa análise. Ele vai botar a mão no frango, ele vai botar a mão na batata, vai botar a mão na massa congelada dele, ele vai botar a mão ali e vai falar, isso aqui não está gelando nada. E às vezes o sistema que foi colocado lá tem capacidade frigorífica suficiente. Mas por conta da falta de cuidado e conhecimentos de MacFlu do cara que... Gente, eu já escutei que tem cara que, é o seguinte, ó... Eu conheço o diagrama de Mullier. Eu conheço o diagrama de pH, cara. Sei tudo de termodinâmica. Não é isso aí. Quais são os seus exercícios? Eu vou querer, pessoal, eu vou deixar aqui um link para você acessar as tabelas de gás de ar, pelo menos, né? E outros, tá? E aí, ó, eu vou pedir para você fazer aqui, ó, essas 10 equações. Você vai fazer as 10 equações aqui do zero, tá? Vai fazer as 10. Refaça. Anota tudo isso num caderno, refaça, tá? 10 exercícios aí, ó, 10 exercícios. Faça aí e brinca com os números, né? Vê aí um caso de uma câmara fria que você conheça. Põe aí os dados da prateleira, tenta lá medir a velocidade do ar. É baratinho. Esses equipamentos aí para medir a velocidade do ar, mede lá, dá uma olhada. Verifica como é que está isso aí. Mede a temperatura da superfície, a entrada do evaporador, dá uma olhada, tá? Às vezes você está aí com um sistema subdimensionado e não está subdimensionado, não está sub. Só você que o pessoal colocou, organizou as coisas de um jeito que não favorece a troca, tá? Isso é real, pessoal, isso é real. Olha só, em 2017 eu fui orientador, né, de um trabalho de TCC. Eu, quando dei aula na FATEC, eu tive a oportunidade de ter trabalhos reconhecidos aí, né? Eu tive a ajuda de muita gente, mas eu pude ter a oportunidade aí também e a iniciativa de encabeçar e querer mudar, fazer um pouco a mais. Então eu fiz um túnel de vento aí, visando oportunidades de prestação de serviço de simulação numérica para os meus alunos. Aqui, ó. Meus alunos aqui são pessoas super de boa lá, o Jefferson, Nadilson, o Sidney, maravilhosos, inteligentes, dedicados, todos aí já com uma idade, longe do ensino médio, pelo menos aí 10, 15 anos antes de entrar na faculdade, tá? Gente esforçada, que botaram a mão na massa, me escolheram para mim ser orientador, professor Arruda, né? Ali, que foi um dos professores que deu muitas contribuições ao longo do trabalho, Carlos Alberto Freitas, o Noguchi, professor lá também.
E eu fui o Moacir, que ajudou os alunos a estudarem o inglês nos artigos, porque eu enchia essa... Pessoal, olha, cara, olha. Eu fiz esses caras, mano, estudarem pra caramba, mas é artigo e mais artigo um em cima do outro que eu fiz esses caras estudarem, né? Mas eles pediram pra mim, Rafael, me orienta porque eu sei que você é sério. E aí foi, na época eu ainda era mestre, né? Não tinha nem meu título de doutor. E tive a honra de ser convidado por eles, falei, fiz, né? Então orientei esse trabalho, né? O professor orientador sempre aparece por último aí. Então é isso, meus amigos contribuíram, levantamos dinheiro, esses professores contribuíram com dinheiro, os alunos, eu, pedimos dinheiro para outros colegas, empresas e montamos um trabalho aí, ó, maravilhoso, um sistema de túnel de vento e também projetamos um gerador eólico helicoidal lá a partir dos artigos que eles estudaram e testamos isso dentro do nosso túnel de vento. Projetaram lá no CAD, projetaram as estruturas, túnel de vento gigante, cara. Custa aí uns 150 mil reais um túnel de vento desse, a gente fez lá com chaparia, cálculo, fizemos lá, ó, fizemos lá, na oficina, olha lá por dentro, análise de empuxo, aí, ó, os regimes, ângulo de ataque, a gente fez cálculo de Nussé, cálculo de Pran, cálculo de Reynolds. Cara, tudo ali na prática, olhando pela janelinha. E por conta disso, a FATEC passou a ter um túnel de vento para dar mecânica dos fluidos na prática. Eu tive a honra de encabeçar isso daí. Tá? Foi testado o gerador eólico que a gente projetou lá pequeno, em baixa escala, né? Que foi um outro grupo. Esse gerador eólico foi do grupo do Rodrigo Marques, que foi um outro TCC que eu projetei, que orientei, para chegar na melhor dimensão aqui, para a gente conseguir testar isso num gerador eólico, né? E construir de fato. É muito complicado fazer essa curva, não é só, ela tem que ter uma curva torcida, né? Para você ter o ângulo de ataque funcionar. E testamos no TCC do túnel de vento. E aí começaram a ter TCCs usando o MacFlu lá na FATEC a partir desse trabalho fundamental que nós fizemos de projetar um túnel de vento. Esse é um trabalho que eu fiz, que eu me orgulho muito. Eu orgulho acima de tudo dos meus alunos. Meus alunos sempre foram os melhores, sempre. E aqui um artigo internacional, né? Um artigo internacional para você ver aí uma aplicação muito interessante que dá muito dinheiro, tá? Muito dinheiro aqui. Isso aqui é o seguinte. Você está numa sala de cirurgia. Você está numa sala de cirurgia. De longa duração. E o cirurgião tem que estar confortável ou não para fazer a cirurgia na cabeça de um paciente, troca de coração, de rim? Tem que estar confortável, né? Bom que esteja, né? E aí, tem que ter ar-condicionado ou não? Tem que ter, né? Mas e se o cérebro da pessoa está aberto ou o peito? E aí vai vir ar do ar-condicionado, contaminado, partícula vai depositar lá no neurônio do cara, infecção generalizada, bactéria, fungo. A coisa muda. Conforto térmico em sistemas de alto risco, de alta complexidade, centros cirúrgicos é outra pegada, né? Então é esse artigo aqui, eu estou te mostrando para você saber que existe isso. E que tem estudos sérios em cima disso, e que isso é um nicho de mercado bastante interessante, tá? Já pude ajudar algumas pessoas com consultoria a entrar nesse mercado aí, posso ajudar você também. Aqui, ó. Então é isso que se trata desse artigo, eu já estou te contando a história. Esses caras aqui, ó, desenharam toda a planta do centro cirúrgico, né? Os holofotes, a maca, toda a instrumentação. Pegaram aí, ó, todas as equações, mais ou menos o que você viu aí agora comigo, só que um pouco aqui mais apropriado, o H, tá? Tá tudo aí, ó. O K, o T, o ρ, o calor específico, tudo que você já conhece aí, tá? Olha aí, tá tudo aí, beleza? Desenharam lá um sólido paramétrico,
posição dos cirurgiões, o paciente, como é que está os elementos finitos aí, né? A grade para simulação. E, cara, simularam. Em condições de alta complexidade e... Deixa eu ter uma conversa com você aqui. Situações de alta complexidade, de alta responsabilidade. Ou, por exemplo, você fala, Rafael, eu quero ter um produto, tá? Quero ter um produto aí. Vai ser meu produto de prateleira, vai ser meu projeto de câmera fria, vai ser meu projeto de trocador de calor, de resfriador de sorvete, meu projeto de esfriar grão, meu túnel de congelamento, meu sistema de esfriar bebida. Seja lá qual for o teu projeto. Para projetos que você vai se dedicar a ter uma linha, se especializar naquilo e ser a sua contribuição para a sociedade e para o mercado, vale a pena você trabalhar com simulação. Mas veja, que eu estava te falando, eu não concluí. Quando você trabalha com simulação, você tem que conhecer bem. Conhecer bem. Por quê? Porque os produtos comerciais que tem por aí de simulação numérica acabam lhe dando um monte de opções ali, mas você não calculou as hipóteses. Não foi você que gerou. Aquilo é para vender. Os caras fazem para vender também, claro. O cara que sabe mais vai lá e entra nas partes mais complicadas que, entre aspas, enchem a paciência. É muito chato, aí tem que ler artigo para entender, né? Chato. Aí, para fugir disso, o vendedor de simulador fala, não, mas o nosso pacote de ferramentas facilita, você faz em 30 minutos algo que você levaria muito mais tempo, porque já vem com tudo parametrizado. Aí, cara, aí, meu amigo, você vai parametrizar coisa que foi feita para um laboratório específico. Aí, para que você está usando o simulador? Aquilo não vai bater com a realidade. Para bater com a realidade, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter domínio. Tem que ter acesso a todas as informações. Não adianta querer fazer rápido. Não tem almoço grátis. Não acredita em milagre. Você tem que trabalhar. Você tem que alimentar direito a ferramenta. Aí ela vai calcular bem para você. Então, toma cuidado com isso, tá? Quem que você vai fazer isso? Ou se é você, não compre produto pronto, assim, é fácil. Não tem nada fácil. Tá? Você veio até mim buscar conhecimento, eu estou te dando e estou te mostrando. Tá? Às vezes a sua ideia é contraintuitiva com a realidade. Te mostrei aí hoje na brincadeira da prateleira da posição dela, tá? Então dá uma olhada. E se você alimenta um simulador desse errado, os cálculos dão tudo errado. Ah, mas ele tem coisas pré-configuradas. Meu amigo, vai saber lá para que condição aquilo foi pré-configurado. Dá uma olhada nisso aí. Pensa direito. Então, a gente sabe ajudar nisso. Então você vai trabalhar com simuladores que aí é útil quando você realmente vai investir um dinheiro nisso, tá? Tem dinheiro jogado aí, empregado nesse negócio, aí faz sentido você otimizar bastante e vale a pena. Vou continuar mostrando aqui, tá? Então, olha só, aí os caras fizeram, de fato, aqui, ó, a saída, como é que se comporta lá, já utilizei esse CFD que eles estão utilizando, a distribuição de temperatura, de velocidades, os fluxos por onde vai passar fluxo ali em cima da cabeça do paciente, do peito, se tem alguma coisa muito fria chegando lá, como é que está o contorno ao redor dos cirurgiões, eles estão com um bom conforto térmico, onde tem massa quente, onde tem massa fria, como é que está, onde tem bolha parada. E por quê? Por que tudo isso, que eles fizeram isso? Só porque quer ter a melhor condição para o cirurgião? Mas, Rafael, você falou no começo, e a bactéria e o fungo, onde entrou? Né? E a mostarda, o ketchup, e coloca o hambúrguer, e depois você vai falar de danoninho. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que é o seguinte, num centro cirúrgico, meu amigo, a saída do seu ar-condicionado tem que ser filtrado por filtros EPA. O filtro EPA, ele é capaz de reter vírus do tamanho do HIV, por exemplo, que é um vírus muito pequenininho, de nanômetros, tá? Nanômetros, você tem vírus de picômetros, né? Você está acostumado com milímetro, ó. Metro, milímetro, micro, nano. Você tem vírus na casa de nano, 10 a menos 9, tá? Você tem que segurar, não pode entrar no centro cirúrgico. E aí como é que você garante a eficiência disso com uma baita perda de carga em termos de vazão? Tem que estudar. Não tem jeito, tem que projetar direito.
Obrigado, continue com a gente, espero que você esteja gostando do curso. Mande suas perguntas e vamos que vamos. Um abração, tchau, tchau!